Olá, bem-vindo ao Neoline TV. Bem, depois que eu postei o vídeo como eu me tornei vegetariano, o Animadruga, do canal Animadruga, me fez um convite para responder 13 questões a respeito do veganismo. E, embora eu não seja vegano, eu aceitei a proposta e aqui estão as minhas respostas. Então, para você entender melhor a diferença entre vegano e vegetariano, o vegetariano ele se abstém apenas de carne. Eu, por exemplo, sou ovo-lacto-vegetariano. Eu não como carne de espécie alguma, mas eu não tenho problemas em comer ovos, leite e seus derivados. Os veganos, eles além de não comer carne, ovos, leite, mel, também não utilizam nada que tenha procedência animal, como roupa que tenha couro, por exemplo. Bem, vamos lá então à primeira pergunta. Se podemos matar a fome sem comer os animais e ainda sermos saudáveis, então por que comer os animais? Eu acho que isso é mais uma questão da indústria, de comercial, do comércio. Nós temos uma fortíssima indústria da carne que faz com que nós acreditemos que seja necessário o consumo de carne. Embora não seja, nós sabemos que não é necessário, mas nós temos essa influência desde que nascemos. As pessoas acabam acreditando que realmente precisam. Não precisamos. É só uma questão de vício também. Depois que você aprende a comer, é mais difícil parar, porque seu organismo está viciado naquele tipo de alimento. Então, para mim, é mais uma questão de comércio, da indústria, que é muito forte, do que necessariamente uma necessidade. Por que os veganos pensam que os animais devem ter direito? Não só os veganos, mas todos nós como humanos deveríamos repensar a nossa relação com os animais e respeitar o direito à liberdade, o direito à vida que todos eles têm. Se é um ser vivo, tem direito à vida, tem direito à sua liberdade. O fato de existir alguns animais que se alimentam de outros animais não nos dá o direito de termos algum tipo de posse ou o direito de matá-los, por exemplo. Porque os não veganos pensam que os animais não devem ter direito. Aqui eu acho que é mais uma questão de sensibilidade. Para quem não come carne, ou melhor, para quem não pratica algumas coisas que estimulam mais a sensibilidade, fica difícil entender, fica difícil aceitar os argumentos. Por exemplo, quem não come carne tem mais sensibilidade em relação aos animais ou qualquer outra situação envolvendo algum tipo de vida do que quem come, porque nós nos tornamos parte daquilo que nós comemos. Se você fizer, por exemplo, uma dieta só de frutas com a intenção de desintoxicar o seu organismo, a sua percepção, o seu estado racional vai ser alterado, vai ser diferente. Nós consumimos muitos alimentos que têm agrotóxico, produzem toxinas, e a carne é cheia disso, de hormônios, de agrotóxicos, de toxinas. A carne é cancerígena. Então, essa sensibilidade ela só aflora quando a gente deixa de consumir esse tipo de alimento. Ou seja, as pessoas que comem carne não vão entender esses argumentos se elas não pararem de comer. É ético tratar alguém de outra espécie como uma propriedade? Do meu ponto de vista, não é ético tratar nenhuma outra pessoa da mesma espécie como propriedade. Nós não somos donos de ninguém. Quando nós nos relacionamos com uma outra pessoa, por exemplo, ela só fica conosco enquanto nós assim permitirmos, enquanto nós quisermos, enquanto eu fizer o porquê daquela pessoa querer ficar comigo. Se ela não quer mais, eu não posso fazer nada se não deixá-la livre. E em relação aos animais, eu acho que nós podemos ser tutores. Eu posso ser tutor de um gato, eu posso ser tutor de um cachorro. Sou contra o comércio. Se eu quero ter um cachorro, um gato, qualquer tipo de bicho, então eu posso adotá-lo por meios legais, mas comprar, não. E é muito melhor deixá-los que vivam no seu habitat natural. Se você quer ter pássaros, por exemplo, plante flores, plante árvores, e eles virão até a sua casa. Se você quer ter peixes, então vá visitar num rio natural ou construa um lago, alguma coisa do gênero, mas prender eu não acho legal. Então ser dono de alguma coisa viva não acho legal. Respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Você imporia o respeito aos animais ou permitiria o abuso dos animais? Bem, pelas minhas respostas anteriores, eu acho que fica claro que o meu posicionamento é de respeito. Nós devemos respeitar, sim. Porque as leis de bem-estar animal vigentes consideram que os animais são bem tratados nos rodeios e abatedouros? Os animais estão tendo seus interesses respeitados?
Bem, o único interesse de todo ser vivo, eu acho que é continuar vivo, perpetuar a sua espécie. Ou seja, se os animais são levados para batedouros e para touradas, para rodeios, eles não estão sendo respeitados. E não concordo com isso, não acho isso legal. Discordo se alguém pensar diferente. Um boi não pede, não dá autorização para ir para um rodeio e muito menos para um abatedouro. Você concorda que todo uso que se faça de alguém sem o seu consentimento é abuso? Concordo plenamente. Uma pessoa que faz sexo com um animal sem o consentimento do animal deveria ser presa? Bem, eu acho que sim. É uma violência, uma agressão desmedida. Para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de ser, na verdade. Se outra pessoa faz isso contra a vontade dela, é um crime. E se uma pessoa faz isso com um animal, não é algo natural. Então, não tem por que não ser punido. Uma pessoa que come um animal sem consentimento do animal deveria ser presa? Bem, aí eu acho que precisa de um pouco mais de análise, precisa de um pouco mais de cuidado para entrar nesse assunto, porque eu já disse anteriormente que nós não precisamos de carne, que nós não precisamos desse tipo de alimentação, mas quando uma pessoa come por instinto de sobrevivência, por necessidade, então ela não deve ser julgada da mesma forma que aquela que tem condições de se alimentar de outra forma e opta por puro prazer. Numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter direito de exercer sua religião sacrificando gatos, galinhas, etc. para os seus deuses? Ou deveriam ser proibidas? Se deve proibir a prática de uma fé quando essa fé abusa de inocentes? Olha, talvez essa seja a minha resposta mais polêmica. Eu acho que numa civilização civilizada não deveria existir nem religião. Se você analisar, por exemplo, Mohenjo-Daro, que é um sítio arqueológico de uma cidade que estava perdida há muito tempo, localizada no Vale do Indo, é uma cidade bem evoluída, de uma civilização que esteve por lá, com ideais muito mais abertos do que nós temos hoje. A cidade ela tem sistema de esgoto, por exemplo, de água encanada, não existe templos religiosos ou estátuas de Deus, de algum tipo de divindade, denotando que aquela civilização tinha um comportamento mais naturalista, era muito evoluída. O esgoto, por exemplo, só apareceu na Europa séculos depois. Ou seja, para nós sermos pessoas evoluídas, nós temos que nos desprender daquilo que nós não temos resposta, daquilo que nós não encontramos uma solução adequada. As divindades, na verdade, é uma desculpa para aquilo que nós não conseguimos responder. É um apego para aquilo que nós não temos capacidade de enfrentarmos como pessoas adultas e maduras. Então, o uso de animais, de pessoas inocentes, de qualquer tipo de vida, em função disso, para mim é totalmente inaceitável. Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos com animais, farra do boi, vaquejadas, rodeios, charretes, foie gras, andam sendo proibidas por lei em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou regresso? Com certeza é um avanço. E assim como politicamente correto, muitas pessoas que não gostam torcem o nariz para isso, mas têm que se submeter a essas normas de tomar mais cuidado com o que diz, com que tipo de piadas fazem. Muitas pessoas que são adeptas de rodeios, de qualquer outra coisa, também têm que ceder a essas leis que proíbem esse tipo de atividade. E eu tenho repensado, inclusive, as visitas aos zoológicos. Você já chegou a comer versões veganas de feijoada, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nuggets, salsicha, linguiça, coxinha, lasanha, yakisoba, sopa, pizza, queijo, risoto, bolo, torta, brigadeiro? Você já comeu as versões veganas? São mais gostosas ou menos saborosas que as versões onívoras? Como vegetariano, eu não como nada que tenha carne, então praticamente quase todos esses alimentos eu já provei, exceto a linguiça, porque eu não acho necessidade. Então não gosto muito de salsicha também, porque são cheias de soja, e soja eu acho que é um pouco pesado, indigesto. Mas em relação à coxinha, em relação a risoto e risoles e outras coisas mais, já provei, são muito saborosas. Não é a carne que faz o sabor, são os condimentos, são os temperos.
é possível viver feliz e saudável e com muito sabor. Qual é o melhor argumento contra o veganismo? Melhor argumento contra o veganismo? Eu acho que é a sociabilidade. Como as pessoas ficam um pouco mais restritas, é um pouco mais difícil de aceitar convites ou de frequentar determinados ambientes, porque nós não temos uma sociedade preparada para oferecer todo tipo de alimentação. Assim como as pessoas que têm restrições, por exemplo, a glúten, a lactose, elas precisam ser muito atentas ao que vão consumir e muitas vezes optam por fazer em casa e comer em casa. Então acho que esse é o maior problema, o maior desafio. Ok? Muito obrigado pelas questões, muito obrigado por ter assistido o vídeo, um beijo, até o próximo, tchau.